Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mas antes da gente fazer a saudação, né, tradicional aos que estão presentes no início da live, nós vamos deixar a pastora também dar aí a saudação para todos os irmãos e irmãs. Amém. Boa noite, graças a Deus pela vida de cada um de vocês, graças a Deus por mais um dia. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor Jesus, porque já estamos na reta final. E aqueles perseverantes, que Deus continue abençoando e todos possam receber aquilo qual propôs nesse jejum. E que o Senhor Jesus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, dar as nossas boas-vindas. Catarina Augusta, a Elisandra Costa, a Maria Rita e o Aures, a Cláudia Aparecida e a Ana Laura, o Gilciano Pereira, a Claudineia Paula, a Daniela Arantes, o João e a Daniele Busolini, olha que beleza, eles estão acompanhando mesmo. A Liliane Leite, a Leonilda Vitor, o Mauro Andriotti, a Diana Ferreira, a Renata Placidelli e o Abraão. Muito bem, maravilha. E depois aí os demais irmãos que vão, sempre no decorrer da live, né? Os irmãos vão e as irmãs vão acessando. Muito bem. Deixe-me dizer o seguinte. Hoje e amanhã, com a graça do Senhor, eu vou falar um assunto diferencial para vocês e vou mostrar para vocês a importância e a eficácia de um decreto. Por que ele fica por final? Porque primeiro a gente precisa entender o sobrenatural, porque o decreto ele vai agir no sobrenatural. Depois a gente tem que entender fé, esses inimigos, aquilo que pode atrapalhar, amargura, tudo que nós falamos. E também é muito importante você entender a confiança na autoridade. A autoridade você como cristão, você como cristã possui. A partir do momento em que se tornou filho de Deus, conforme o Evangelho de João e que a gente explicou bem. Agora, essa é a prática. Esse é o momento de nós aprendermos a usar os decretos, como eu faço os decretos aqui. Vocês estão aí ouvindo, vocês também decretam, mas agora vocês vão ter uma ideia melhor sobre o que é um decreto, como se faz um decreto e a importância do decreto. E o que é importante em tudo isso também? Esse é o tipo da mensagem que com certeza vocês terão que ouvir outras vezes. Assimilar bem, pode resumir. E com os exemplos, a gente tem alguns exemplos práticos, inclusive eu coloquei aí 2 pessoais que são diferenciais na minha vida, em que eles foram feitos. Então, peço toda a atenção, e depois naturalmente a mensagem ela é publicada e a gente até posteriormente eu pretendo colocá-la em forma de lição, né? Mostrando na tela, que ela ajuda muito. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que serão todos edificados. Então, decretos de poder, essa é a primeira parte, de 2. O texto base, ele está em Mateus 18, Evangelho de Mateus 18, versículos 18 e 19. Como vocês podem ver, a base, basicamente, de todas as mensagens do jejum de Daniel são os evangelhos. Né? E esse não é a exceção. Aonde Jesus diz assim, sempre com base nos ensinos do Senhor Jesus, reforçado pelos apóstolos e profetas. Efésios 2:20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então esse texto aqui ele é um texto muito pregado, falado, mas ele é pouco entendido. E como acontece com os textos bíblicos não entendidos, a gente não tem benefício nenhum. Porque você lê um versículo, você vê falar. Então, a base está nesse texto. Nós vamos trazê-lo de uma forma mais prática, com bastante exemplos, falando e mostrando para vocês a importância e a eficácia dos decretos de poder. O que é um decreto espiritual? Então, eu vou avisando, né, que serão dadas muitas informações. E o ideal é ouvir várias vezes a mensagem, porque ela será um divisor de águas em sua vida espiritual se você aprender de forma correta e pôr em prática.
O conceito de decreto espiritual, ele é frequentemente utilizado dentro de contextos de práticas religiosas e espirituais, especialmente no cristianismo. Muitos usam o decreto até para o mal. Mas nós, com o decreto do Senhor, na autoridade de Jesus, podemos desfazer decretos satânicos e estabelecer decretos divinos. Um decreto espiritual pode ser entendido como uma declaração ou uma afirmação que é feita com a intenção de manifestar a vontade de Deus ou de trazer à realidade uma mudança desejada na vida de uma pessoa, de uma situação. Essa prática é baseada no princípio da verbalização, isto é, que as palavras têm poder e que ao declarar algo em fé é possível criar uma realidade que se alinha com os propósitos divinos. Então, o princípio que está por detrás dos decretos é o princípio da verbalização. Os decretos espirituais, eles são frequentemente usados em orações, cultos e momentos de meditação, onde os fiéis se reúnem para afirmar a sua fé e a confiança no poder de Deus. O decreto profético é uma prática espiritual que envolve a declaração de palavras ou ações que visam trazer à realidade promessas divinas. Esses decretos proféticos eram muitas vezes acompanhados de promessas de bênçãos ou juízos, dependendo da situação, dependendo da resposta do povo à palavra de Deus no Antigo Testamento. Na Bíblia encontramos diversas passagens que enfatizam a importância das palavras e como elas podem influenciar a vida das pessoas. E o exemplo de Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, já foi alvo de uma mensagem, né, do jejum das palavras, então não precisamos entrar em detalhes agora. Isto reforça a ideia de que o que falamos pode ter um impacto significativo em nossa realidade. Portanto, ao fazer um decreto espiritual, os cristãos, as cristãs acreditam e sabem que estão utilizando esse poder da língua para invocar a ação divina em suas vidas. E por isso necessário é que se faça com entendimento. É uma prática que envolve não apenas a fala, mas também a fé, a autoridade e a intenção por detrás das palavras proferidas. Os decretos espirituais podem ser aplicados em diversas áreas da vida, como saúde, finanças, relacionamentos e até mesmo em questões espirituais. Por exemplo, uma pessoa pode declarar um decreto de cura, afirmando que está saudável e livre de doenças, de determinada doença que ela está vivendo no momento, ou um decreto de prosperidade, afirmando que todas as suas necessidades financeiras serão supridas. É importante entender que o decreto de poder a gente não deve pensar em utilizá-lo no sentido da ganância, da ambição, mas no sentido da provisão daquilo que você precisa. Essas declarações são feitas com a crença de que afirmar a verdade de Deus sobre uma situação, a realidade começará a se alinhar com essa verdade, que é a vontade do Senhor. Essa prática é muitas vezes acompanhada de oração e meditação, criando um ambiente propício para que uma ação divina se manifeste. Além disso, os decretos espirituais também podem ser vistos como uma forma de autoafirmação e empoderamento, mas no sentido de fé, de confiança no Senhor. Ao declarar algo positivo sobre si mesmo ou sobre a vida de alguma pessoa, sua mesmo, a pessoa não está apenas invocando a ajuda de Deus, mas também reforçando a sua própria fé e confiança, o que é muito importante. Isso pode ser especialmente poderoso em momentos de dificuldade, onde a pessoa possa se sentir desanimada ou sem esperança, ou numa situação sem saída. Ao fazer um decreto espiritual, ela se lembra do poder de Deus, o poder que Deus lhe conferiu através da fé e da palavra de Deus, o que pode trazer um renovado senso de propósito e direção. É importante notar que, embora os decretos espirituais sejam uma prática comum em muitas tradições cristãs, eles não devem ser vistos como uma fórmula mágica para resolver todos os problemas da vida. É muito importante que se diferencie isso. Eu vou repetir, os decretos não devem ser vistos e não podem, isso seria um erro trágico, imaginar que os decretos são uma fórmula mágica para resolver todos os problemas da vida. Eles são específicos para momentos específicos. A verdadeira essência do decreto espiritual está na relação pessoal com Deus e na disposição de se alinhar com a vontade de Deus. Portanto, ao fazer um decreto, é fundamental que a pessoa esteja aberta à direção de Deus e disposta a agir conforme a orientação que Deus lhe conceder. Isso significa que, além de declarar algo, é necessário também estar atento às oportunidades e mudanças que podem surgir como resultado dessa declaração. Outra dimensão dos decretos espirituais é a sua utilização em contextos comunitários. Muitas igrejas
grupos de oração, e especialmente os ministérios de intercessão, com confissão de pecados e voz profética de Deus, realizam momentos específicos para declaração de decretos coletivos, onde todos os participantes se unem na fé para afirmar a verdade de Deus sobre uma situação específica, sobre a cidade, sobre o estado, sobre a nação, sobre a congregação, sobre pessoas, né? Casais, enfim, como nós, por exemplo, as intercessoras que estão na live aí sabem bem como nós fazemos essa prática nas nossas reuniões de sábado. Isso cria um ambiente de unidade e poder, onde a fé coletiva é amplificada. A Bíblia também fala sobre o poder da concordância, esse texto de Mateus 18, 19, onde Jesus diz que se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, né? Disse Jesus. Esta prática de decretar em conjunto pode ser uma ferramenta poderosa para trazer mudanças significativas na sua comunidade, no seu grupo, no ministério de intercessão, na sua família, no seu casamento, enfim. Os decretos espirituais também podem ser utilizados como uma forma de proteção espiritual. Muitas pessoas acreditam que ao declarar a proteção de Deus sobre as suas vidas, estão criando uma barreira contra influências negativas e ataques espirituais. Isso é especialmente relevante em tempos de crise ou quando se enfrenta desafios espirituais, especialmente quando você percebe que a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos estão sendo atacados espiritualmente. Quando você tem esse discernimento e no decorrer da mensagem, você vai aprender. A prática de declarar a proteção divina pode trazer um senso de segurança e paz, sabendo que estão sob a cobertura de Deus. Essa proteção não é apenas física, mas também emocional e espiritual, permitindo que a pessoa enfrente as adversidades com coragem e confiança. Por fim, a prática de decretos espirituais pode ser uma forma de cultivar uma mentalidade positiva, não no sentido de confissão positiva, mas no sentido de uma fé viva, não de desânimo, né? Uma pessoa que não vive desanimada, que está sempre largando tudo, desistindo, abandonando, fugindo, mas de uma fé em Deus, no sentido de confiar em Deus, mesmo quando tudo está dando errado ou parece que não tem solução. Ao se concentrar em declarações de esperança e vitória, a pessoa está, na verdade, treinando a sua mente para se alinhar com os pensamentos de Deus. Tudo está no controle de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Como dizemos, Deus no controle. Isso pode resultar em uma transformação interna, que se reflete em ações e atitudes no dia a dia. Você não faz ideia. A prática regular de fazer decretos espirituais pode ajudar a construir uma vida mais plena e significativa, onde a fé se torna um guia constante nas decisões e nos desafios enfrentados. Em resumo, o que é decreto espiritual é uma prática rica e multifacetada que envolve a declaração de verdades espirituais com a intenção de manifestar a vontade de Deus na vida de uma pessoa. Então, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E parte a gente deu algumas dicas também quando nós falamos do jejum de palavras, né? É uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para trazer cura, prosperidade, proteção e transformação e salvação. Um exemplo de poder de um decreto profético. O meu irmão Paulo, falecido, é o número 3, né? Ele era o número 3, ele estava com câncer de próstata. E os médicos no Hospital Estadual de Bauru, eles já haviam dito que ele não passaria de dezembro de 2021. Ele estava com o grau 9, que é o grau máximo, né, de agressividade. E eu orei ao Senhor em forma de decreto. Senhor, eu sou teu servo, e com base em Atos 16:31, eu não aceito que meu irmão, que está desviado dos caminhos do Senhor, morra e vá para o inferno. Então eu peço a ti, né, a sua salvação, pois nada é impossível para ti. E fiz o meu decreto. Num sábado, orando em casa, logo pela manhã, eu tive uma visão. 2 anjos se apresentaram diante de mim, em forma de 2 homens vestidos de branco. Eu estava, na visão, no velório municipal aqui de Agudos. O anjo que estava do meu lado esquerdo, ele me perguntou, o que é mais importante na vida? Eu respondi, a salvação. Respondi o anjo, né? Ao que o anjo estava da minha direita, ele confirmou perguntando a salvação, e eu despertei da visão. E eu refleti um pouco e entendi o simbolismo da visão. Eu estava no velório municipal, então meu irmão realmente iria morrer. Os anjos falaram da importância da salvação, então entendi que Deus concederia a salvação ao meu irmão conforme a minha oração e o meu decreto. Dias depois, voltando do trabalho de Bauru, o Espírito Santo me ordenou que eu fosse à casa do meu pai, e eu obedeci, né? Eu nem passei aqui em casa, porque
Geralmente eu passava em casa e depois eu ia para lá, mas dessa vez eu fui direto. Eu cheguei lá, meu irmão estava sozinho, eu preguei o evangelho para ele. Porque meu irmão no passado ele foi meu discípulo. E ele aceitou, me perguntou o que ele deveria fazer para novamente ser salvo. E como carcereiro em Atos 16:30, ele confessou Jesus e me disse com alegria, agora eu estou salvo. E se cumpriu um sonho seu da década de 90, aonde eu descia uma grande escada, chegava embaixo toda arrebentada, mas era salvo. E ele ficou assim, né? Nessa situação, e que fé, e ele sempre se mantendo até o fim, todas as pessoas que testemunhavam, e ele sempre dizia para mim, não tem volta, agora eu aceitei Jesus, eu não abro mão, eu confessei ele, não abro mão. E ele acabou sendo levado pelo Senhor em paz, e foi salvo. E foi uma coisa interessante, porque as transformações das pessoas que conversavam com ele, para vocês terem uma ideia, ele vivia numa revolta que ele não chamava ninguém da família por nome. Era esse daí, aquele ali, você, o outro. E depois ele passou a chamar todos pelo nome, ele falava que ele estava entendendo a importância da família e que ele estava entendendo que tudo aquilo que ele estava passando, Deus estava preparando ele para o levar. E ele morreu assim com a fé em Cristo. E a última vez que eu falei com ele ainda disse isso para mim. Não tem mais volta. Agora que eu tenho Cristo, eu não abro mão dele por nada nesse mundo. E assim, o meu decreto espiritual foi realizado em nome de Jesus e ele realmente foi salvo. Ao entender e aplicar os decretos espirituais, os crentes podem experimentar uma vida mais abundante e alinhada com o propósito divino, vivendo em fé e confiança no poder da palavra e nas ações de Deus. E abundante aqui é a manifestação de Deus, é a graça de Deus, é a paz de Deus, não é? No mundo espiritual, um decreto é uma ordem que vem de uma autoridade superior para que algo seja cumprido. Na Bíblia, os decretos são princípios e leis que guiam a vida dos cristãos. Os decretos devem ser cumpridos. Os cristãos devem confiar na sabedoria e na justiça de Deus, mesmo quando enfrentam incertezas. Os decretos proféticos são palavras ou ações que visam profetizar símbolos e ações. Na teologia cristã, os decretos são princípios e leis estabelecidos por Deus que orientam a vida dos fiéis. E muitas vezes envolve a cidade, envolve a nação, né? Como a gente deve decretar e profetizar sobre o Brasil, que desesperadamente o Brasil precisa. Para fazer decretos proféticos, pode-se, primeiro, sentir e querer estar mergulhado nos propósitos de Deus. Segundo, ver-se como canal e voz profética de Deus para trazer os seus propósitos divinos para a vida, para a família, para a nação, para a igreja, para a cidade. Né? Terceiro, agradecer a Deus. E quarto, profetizar. Os decretos são mandamentos divinos que têm como objetivo guiar os seguidores da fé cristã em seus caminhos espirituais. Através dos decretos, os cristãos são chamados a confiar na sabedoria e na justiça de Deus, mesmo diante das incertezas, dos dissabores, do sofrimento que a vida nos impõe. Um decreto espiritual pode ser feito por meio de declaração ou orações, e pode envolver renúncia, libertação, gratidão, outras intuições que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Se forem declarações, eu decreto e declaro que serei curado da minha doença. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é sempre importante dizer que os decretos cristãos são sempre em nome do Senhor Jesus Cristo e não tem discussão. Eu decreto e declaro que a minha família será salva, saudável e bem protegida, e serão discípulos de Jesus. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orações. Conforme de oração. Você fala o seu nome, né? Alberto, expresso a minha gratidão pela vida e tudo que Deus tem me dado. Que assim seja e assim será, em nome de Jesus Cristo. Eu entro agora num outro nível espiritual para viver o sobrenatural de Deus como discípulo de Jesus. Que assim seja e assim será, em nome de Jesus Cristo. Um exemplo de renúncia. Renunciar às expectativas relativas às questões espirituais. Anular acordos com pessoas que possam reter na terceira dimensão, né? Coisas contrárias à palavra de Deus. Muitas vezes a gente, como cristão, a gente se envolve com coisas que não agradam a Deus, ou faz alianças, né? Contratos, enfim, muitas vezes contratos, empresas, negócios com pessoas e de forma que nos levam, mesmo às vezes com cristão, né? Está contra a palavra do Senhor. Renunciar conceitos inválidos sobre o valor, o amor, a alegria, a paz, segurança, harmonia, abundância, criatividade, vitalidade, juventude, saúde, bem-estar, sobretudo, né? Nós vemos, por exemplo, essas questões de ideologia de gênero e coisas por aí. Eu renuncio toda a prática e pecados que cometeram meus antepassados, que cometeram meus pais, e renuncio meus próprios pecados, pois
Eu quero cumprir a missão que Deus quer que eu cumpra e para a qual Deus me tem chamado. Decretado está, assim será em nome de Jesus Cristo. É liberar-se de preconceitos e memórias celulares quanto ao corpo físico. Mas também eles podem ser em forma de gratidão. Expressar a gratidão com frequência e buscar coisas pelas quais sou grato. Estar seguro e salvo e tudo está bem no mundo, está em harmonia com a vida, com a sabedoria e o amor infinito de Deus. Sou grato a Deus por tudo que tenho. Poucas pessoas fazem isso. Sou grato a Deus pela experiência magnífica que é estar vivo e desfrutando do que Deus tem me dado, ou daquilo que Deus tem me chamado. Sou grato a Deus pelo propósito que Deus tem para mim, tem na minha vida, no meu ministério. Sou grato a Deus pela minha saúde, pela minha família. Na Bíblia, os decretos de Deus são princípios e leis que orientam a vida dos cristãos. Eles são considerados mandamentos divinos e têm como objetivo guiar os seguidores na fé cristã. Os teólogos, eles dividem os decretos divinos em 4 tipos: os causativos, os permissivos, os eletivos e os preteritivos. Os decretos causativos ou determinativos são decretos que se referem à decisão soberana de Deus, que determina tudo o que acontece no universo, e essa é inquestionável. Deus decretou que vai ser e vai ser. A salvação, a questão da igreja, a questão de Israel, a grande tribulação, o aparecimento do anticristo. Segundo, decretos permissivos. São por exemplo, um exemplo disso aí, você pode ver o Salmo 135, não é? Decretos permissivos. São decretos que se referem à decisão de Deus de permitir que certas coisas aconteçam, mesmo que não seja a sua vontade ideal ou soberana. Não é? Então, são coisas, situações que Deus permite em muitos momentos, mas nós sabemos que, de alguma maneira, depois ele vai trabalhar e tratar isso, como, por exemplo, Israel, né? Que na sua cegueira espiritual, até para que o evangelho fosse pregado a gentil, mas ele voltará, né? Na dor, mas vai voltar. Decretos eletivos são decretos que se referem à escolha soberana de Deus em salvar certas pessoas por meio de fé em Jesus Cristo, conforme Efésios 1:4. Né? Nós sabemos que o evangelho, Deus gostaria que todas as pessoas fossem salvas, mas Deus sabe as pessoas que vão aceitar ou recusar a mensagem do evangelho. E não tem jeito, recusou Jesus Cristo, não tem como ser salvo. 4. Decretos preteritivos ou anteriores. Se refere a decisões anteriores de Deus que determinam o curso dos eventos históricos. Exemplo, Deus escolheu o povo de Israel antes da fundação do mundo, Salmo 135:4. Assim como escolheu a igreja, Efésios 1:4. Né? Então essas são situações que já são pré-definidas. E chamou o apóstolo Paulo, como ele fala, desde o ventre da sua mãe, para a sua missão, os profetas, né, como Jeremias, como Moisés. Então Deus, né, você, cada um, né, chamou você para servir a Deus num determinado ministério. Então é essa questão que nós entendemos. Assim, os decretos espirituais e decretos proféticos que nós fazemos nunca podem contrariar os decretos de Deus, isso não tem como. Assim, os decretos que fazemos devem sempre estar em obediência à vontade soberana de Deus, conforme ensinada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. 8 tipos de decretos proféticos. Decreto de saúde, por exemplo. Os sintomas devem ser confrontados com versículos bíblicos relacionados. Sua finalidade é estabelecer um limite para o desenvolvimento da cura dessa enfermidade. Até porque quando os decretos são alinhados à palavra de Deus, a gente não tem o perigo de escorregar, né, de sair fora da vontade de Deus. Decreto de cura e restauração física. Por exemplo, eu decreto que a saúde do Senhor restaure o meu corpo. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado de toda a enfermidade. Foge da minha vida, pois o Senhor sara as minhas feridas. Aí você fala a cura qual a doença. Versículo, mas eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, declara o Senhor, Jeremias 30:10. Um versículo de apoio que pode ser usado. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos sarados. Isaías 53:5. Decreto de proteção e vigor. Por exemplo, eu proclamo que sirva ao Senhor, portanto, ele abençoa o meu pão e a minha água e afasta toda a doença do meu meio. O versículo pode ser usado, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo 23:25. Um decreto de alegria e saúde mental. Decreto.
Eu decido ter um coração alegre, pois ele é um bom remédio para o meu corpo. Declaro que o espírito abatido não tem lugar em mim, e a minha mente é renovada pela paz de Deus. O versículo é Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Um versículo de apoio. Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quarto, é um decreto de saúde integral, corpo, alma e espírito. Eu decreto prosperidade sobre todas as coisas, especialmente a minha saúde física e emocional e espiritual, né, para que eu viva o propósito de Deus. O versículo de apoio, 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, nós vamos compreendendo um decreto, um quinto tipo, dentro desse primeiro decreto de força em tempos de enfermidade. Decreto, quando o meu corpo enfraquece, o Senhor me sustenta no leito da enfermidade. Eu não temo mal, pois Deus renova as minhas forças. Qual o versículo para esse decreto? Salmo 41:3. O Senhor me sustentará no leito da enfermidade e restaurará da sua cama de doença. Um versículo de apoio é Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. Como usar os decretos? Leia em voz alta, né? Fale em voz alta. A palavra falada tem poder e reforça a fé. Oração com fé. Acredite na promessa enquanto ora. Pelo amor de Deus, não fazer um decreto com dúvida, incredulidade, não faça. Ação de graças. Agradeça a Deus pela restauração, mesmo antes de ver o resultado físico. Aliás, é uma coisa importante que a gente tem que aprender a fazer, né? Porque nem sempre os decretos vão acontecer no primeiro dia, no primeiro mês, né? Como eu dei o exemplo da casa. Segundo, decretos de finanças, segundo tipo, são uma defesa contra ataques sazonais das nossas finanças. Decretos para mudar no nosso estado da nossa vida financeira. Então, vamos lá, um decreto de provisão e abertura de portas, especialmente aqui quando a gente sente que todas as portas estão fechadas. Tudo que a gente está tentando não está dando resultado. Então, a gente vai fazer o decreto. Eu decreto que a provisão divina flui para a minha vida agora. Eu não vivo na escassez, pois Deus é minha fonte e supre todas as minhas necessidades conforme a sua riqueza e glória, em nome de Jesus Cristo. Versículo de apoio, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, esse é um decreto na área financeira, quando a coisa está realmente fechada e a gente precisa da provisão que não está conseguindo pagar nem as contas do mês. Quando fiz a última mudança em casa, para o Jardim Márcia, em 2002, vendo a minha querida esposa aqui chorando por causa de tantas mudanças, eu fiz um decreto no mundo espiritual ali no caminhão. Em nome de Jesus Cristo, a próxima mudança que eu vou fazer será para a minha casa própria. Foi dito e feito, isto é, aconteceu, foi decretado no mundo espiritual. E 2 anos depois, aconteceu em 2004, eu consegui a minha casa, financiei em 2021, eu quitei totalmente o financiamento. Então, da mesma maneira, eu decretei ali eu disse, a próxima mudança minha será para minha casa. E assim foi, em nome de Jesus. E assim aconteceu. Levou 2 anos. Então, decretos não tem tempo. O tempo é de Deus, mas ele foi estabelecido. Então, você decreta e crê. Decreto de prosperidade e trabalho abençoado. Eu decreto que o meu trabalho é abençoado, meus celeiros são cheios fartamente, e as minhas finanças transbordam para abençoar outros. Eu honro a Deus e a obra de Deus na igreja com as minhas finanças. O versículo, Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Então vocês já estão percebendo que eu estou dando exemplo para vocês, estou dando versículos, depois vocês vão poder acompanhar isso, né? Para que vocês aprendam a exercitar esses decretos, com tudo que aprenderam para entrar no mundo sobrenatural, correto? Que se eu fosse ver a situação de como foi minha casa, eu não tinha condição. E aconteceram situações e Deus me deu da forma com que eu decretei. Eu também quero acrescentar aqui que eu fiz um decreto, vocês lembram bem, falei da minha casa, agora eu vou falar do meu carro. Eu fiz um decreto sobre o carro que eu tenho hoje, um Cobalt. E na empresa eu via que ele, de vez em quando que aparecia lá. Então eu fiquei sabendo, o carro ficava encostado, tanto que os cachorros ficavam fazendo xixi na roda dos carros lá, que até apodreceram, né? E um dia ele estava lá na empresa. Eu impus as mãos e fiz o decreto. Você será meu.
2 anos depois, a empresa me chamou. Isso foi em 2015. Em 2017, a empresa me chamou e me ofereceu o carro. E eu aceitei e financiei, graças a Deus também está quitado. Então, assim, a minha casa e o meu carro são frutos de decretos. São decretos. Então, entenda que nós podemos decretar e temos que crer. O que ia acontecer, eu não me preocupei. Eu decretei, 2 anos depois, o carro veio, foi entregue nas minhas mãos. Então, assim, estou dando com exemplos, inclusive, pessoais. Acredito que até aqui, pelo menos a parte prática, vocês estão entendendo. Decreto de sabedoria e administração para sair de dívida. Você está devendo, cheio de dívida. Eu decreto sabedoria e disciplina para gerir o meu dinheiro. Eu sou livre de dívidas, não sou servo de nenhum credor e administro meus recursos com inteligência, retidão e sabedoria em nome de Jesus Cristo. O texto de apoio, Provérbios 22:7. O que toma emprestado é servo do que empresta. Decreto contra o amor ao dinheiro e mentalidade de escassez. Isso também temos que fugir. Eu declaro que não sou escravo do amor ao dinheiro. Eu confio na promessa de Deus de nunca me desamparar. Eu vivo em paz, contentamento e sabedoria, crendo na provisão diária do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Texto de apoio. Hebreus, o embasamento, né, 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, observe que os decretos, estou dando exemplos, todos alicerçados na palavra, para que os decretos tenham poder e tenham validade no mundo espiritual, porque o decreto para a dimensão, a 4ª dimensão, as regiões celestiais, para se manifestar na 3ª dimensão, que é aqui na Terra, onde nós estamos, né? A bênção está lá, mas a gente precisa dela aqui. Amém? Até aqui? Decreto de colheita de generosidade. Eu decreto que sou semeador generoso. Eu espalho a semente e colho com abundância. A minha generosidade abre portas e atrai a bênção de Deus para as minhas finanças. Texto de base, Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, observem que são exemplos sempre amparados, ancorados, alicerçados, fundamentados na palavra do Senhor. Decreto sobre o poder de adquirir riquezas. E esse tem que ser muito sábio, né, para não fazer na ganância. Eu decreto que tenho a força e a sabedoria divina para criar riqueza. Eu cumpro o pacto com Deus e o meu trabalho gera frutos duradouros. O fundamento está em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. Riquezas são os bens, aquilo que a gente precisa, as coisas necessárias. Não estou falando de bilionários. Se Deus quiser que você seja um, você será. Mas aqui, você precisa de uma máquina de lavar, você precisa de uma secadora, você precisa de ar-condicionado, você precisa de um carro novo, você precisa de uma casa. Enfim, riquezas você vai adquirindo, você precisa colocar seus filhos numa boa escola. Enfim, são coisas que são necessárias. Roupa nova para todo mundo, calçado, você precisa fazer uma viagem, um passeio. Tudo isso são riquezas. Decreto sobre o tempo. Esse também é importante. E esse requer muita fé e confiança e direção do Senhor. Mas é possível. Visa te preservar sobre a destruição em decorrência de eventos climáticos, como as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, chuvas de granizo, o furacão como o Katrina, tempestades tropicais. Decretando que esses eventos não aconteçam, não atinjam o seu território, a menos que se tenha uma palavra de Deus de que são consequências de práticas e pecados dos povos da localidade. Aí então você decreta pelo menos para salvar os inocentes. Decretando que esses eventos não aconteçam, não atinjam o seu território, né? A voz de Josué foi suficiente para determinar que o sol se detivesse. Foi o mais poderoso decreto já visto na terra. Sol, detente em Gibeon. Olha... decreto contra furacões, tempestades e ventos fortes. Eu decreto agora, em nome de Jesus, que todo furacão, vendaval, tempestade perca sua força. Assim como Jesus acalmou o mar da Galileia, eu repreendo a fúria dos ventos sobre esta região. Eu ordeno que o ar fique estável e que o destruidor não encontre lugar aqui. A minha casa está firmada na rocha. Os alicerces, o fundamento, vocês podem colocar o Provérbios 10:25. Passado a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. E também o Salmo 107:25. Ao seu comando, ele levantou o vento de tempestade que elevou as ondas. E eu já tive a oportunidade de, em alguma situação,
ia começar a chover, eu estava com coisas que não podia molhar e estava indo para o ponto do ônibus. Então eu orei para a chuva esperar eu entrar no ônibus. Aí depois podia chover. Fui até o ônibus, assim que eu entrei no ônibus, a chuva caiu. Então o decreto também valeu. Decreto contra inundações e enchentes. Eu declaro que as águas que ultrapassam os limites serão contidas pelo poder de Deus. Onde houver risco de inundação, o Senhor estabelece um limite. Eu decreto segurança para as habitações e repreendo o espírito de destruição por inundações. Declaro que o solo será abençoado e não castigado. A promessa pode estar alicerçada em Mateus 7:25. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme, e passará as águas, por elas não se submergirão, né? Isaías 45. Decreto contra terremotos e maremotos. Em nome de Jesus, eu decreto que as estruturas da terra se mantenham firmes, e ordeno que as placas tectônicas se aquietem. A terra foi criada por Deus e obedece ao seu comando. Eu declaro proteção sobre os edifícios e abrigo para as famílias. O Senhor firma os meus passos e a minha casa. A promessa alicerçada em Salmo 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e nossa força, uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflições. Por isso é que não teremos medo, ainda que a terra se transforme. Observe que muitos desses decretos serão em oportunidades aonde se sinta a direção de Deus, em situações que se vê realmente o perigo anunciado. Decreto contra guerras, violências e insegurança. Eu decreto que os planos de guerra, o terrorismo e a violência contra essa nação sejam anulados. Ou esta cidade, sobre o meu bairro, sobre a minha casa. Eu quebro todo o decreto de morte e destruição. Senhor, estende tua mão poderosa, sua mão protetora, envia teus anjos para guardar as fronteiras, guardar a minha casa, guardar a minha rua, o meu bairro. Declaro paz sobre as cidades e proteção sobre a minha família contra todo o mal. O fundamento, Isaías 57, 54, 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E Salmo 46, 9. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Então, observe que os decretos, todos eles existem, fundamentos bíblicos e direção para que a gente faça no momento de oração. Por isso que decreto tem que ser feito em meio à oração. Decreto geral de proteção. Eu declaro que habito no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Eu peço a Deus que os anjos me guardem em todos os meus caminhos. Estou coberto pelo sangue de Jesus e firmado na sua promessa de segurança absoluta. A promessa no Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, fé, acredite na autoridade que Jesus Cristo te deu. Nós já falamos sobre autoridade. Oração em voz alta, decretos devem ser declarados com convicção. A autoridade, use o nome de Jesus. Então, decreto não é aquele que você faz. Não, isso é oração. O decreto, ele é dado. Aliás, o exemplo, nós fazemos 7 decretos todos os finais, né, da live, e vocês ouvem realmente eu falando em voz audível. E também fundamentado na palavra de Deus, né? O que é muito importante. Decretos sobre a família. Decrete acontecimentos em sua família sobre a base escrita na Bíblia, né? Decretos sobre o seu esposo, por exemplo, sobre a esposa, sobre os filhos. Decretos sobre os seus filhos. A palavra, por exemplo, Provérbio 8:32, meus filhos serão felizes porque vão guardar os caminhos do Senhor. Decreto como Jeremias 30:20, meus filhos serão uma congregação firmada diante do Senhor. Você pode fazer decreto sobre o seu filho, sobre a sua filha, pode decretar, faz o decreto, decrete seu marido e estabeleça isso, porque agora nós estamos falando de algo autoritativo, criativo, né, na palavra do Senhor. Decreto de cobertura de salvação, aliás, o que eu usei, né, para o meu irmão, tem muita gente que fala, esse texto era só para o ano passado. Bom, eu usei para o meu irmão e se cumpriu, e ele foi salvo. Então, quem não crê, não deve usar, né? Se você acredita que é só para o passado, deixa no passado. Eu acredito que a Bíblia é viva. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então você pode fazer. Eu decreto que a minha casa serve ao Senhor Jesus. Declaro a salvação, a libertação e a presença de Deus sobre mim, sobre a minha esposa, sobre o meu marido, sobre meus filhos. Aí você cita nome por nome. Nenhuma estratégia do inimigo prosperará contra a minha família, pois ela é propriedade exclusiva de Deus e eles vão servir ao Senhor, não vão se desviar, não vão ficar no inferno, vão ficar com o Senhor. E você decreta. Decreto de proteção e paz. Eu decreto que creio que a proteção divina está sobre os meus familiares.
O sangue de Jesus cobre a nossa casa. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o meu lar, né? De toda discórdia, de discussão, de briga, de confusão, de bate-boca. A promessa está lá. Você pode colocar o Salmo 121, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Também decreto de prosperidade e futuro. Eu decreto que creio que os planos de Deus são de paz e prosperidade para a minha família. Eu cancelo toda palavra de miséria, de fracasso, de destruição, de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo, de violência, de adultério, de ateísmo sobre meus descendentes. Obra de magia, obra de macumba, de voodoo, de inveja, de idolatria, feitiçaria, bruxaria, sobre filhos, netos, bisnetos, irmãos, irmãs. Minha família é abençoada e terá um futuro brilhante e esperançoso na presença do Senhor. O texto de fundamento, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E se o Senhor nos deu, então a gente quer. Decreto de proteção para os filhos. Eu decreto que os meus filhos são guardados pelo Senhor e educados no seu caminho. Eles são flechas poderosas e abençoadas. Eu declaro sabedoria, proteção contra más influências e um futuro de justiça sobre a vida deles. Promessa Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Lança aí. Então, assim, observe que eu estou dando bastante dicas, bastante formas. Eu revisitei essa mensagem, coloquei bastante exemplos para que vocês tenham como aplicá-los na prática. Terminou aqui, você já vai anotando o nome da família e começa a decretar aí. Decreto de restauração e harmonia. Eu decreto a cura de todos os relacionamentos da minha família, especialmente aí, discussão, briga entre irmãos, marido e mulher que não conversa, com sogra, com sogro, normal, né? Normal não, é comum. Normal é a paz. Eu decreto a cura de todos os relacionamentos da minha família. Aí você cita qual é. Eu abençoo meu lar com espírito de perdão, paciência e amor incondicional, que a união e a harmonia sejam uma marca da nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Decretado está, e assim será em nome de Jesus Cristo. O texto de fundamento, Filipenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Decreto de provisão. Eu decreto que nunca faltará o sustento na minha casa, o pão sobre a minha mesa. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. As portas de emprego e provisão se abrem para a minha família. E se tem alguém especial, para fulano, Bertrano, Cicrano, em nome de Jesus, decretado está, e assim será em nome de Jesus Cristo. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Naturalmente você vai usar aí a tradução que você costuma da sua Bíblia, correto? Aqui a gente pega várias traduções para exemplo. Decreto de propósito e serviço. Eu decreto que a minha família é consagrada ao serviço de Deus. Aqueles que querem que a sua família se dedique à obra do reino de Deus. Nossa casa é um refúgio de fé e adoração. Nós escolhemos viver de acordo com a palavra de Deus. A promessa Josué 24:15, tão conhecido. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem os decretos legais, que também esses aqui são os decretos mais práticos, né? E que podem ser usados, que são sobre a família. Especialmente a gente está colocando família, cidade, para que vocês tenham uma visão geral. Mas tem os decretos legais, que eu não vou entrar em detalhes, estão relacionados às resoluções de situações de caráter jurídico, problemas com a lei, pessoas ilegais em outra nação, tudo que envolva justiça, né? Aqui, especialmente quando tem advogados, advogadas, né? Esses podem utilizar-se muito desses textos, e aí dos textos que se referem também à questão de justiça, né? Os advogados, que têm bastante causa, muitas vezes os seus clientes estão sofrendo injustiça, você pode aplicar o decreto para ajudá-lo. Um decreto para ajudar e você ganhando a causa de uma maneira bem melhor. Decretos para cancelar outros decretos. Aqui, quando acontece de pessoas que lançam decretos, aquelas palavras de maldição sobre você, sobre sua filha, você vai morrer na sarjeta, você vai casar com um bêbado, você vai ver se você vai sofrer muito, seu casamento não vai dar certo, vocês vão se divorciar, as pessoas lançam essas coisas, você vai perder tudo. Opa! Agora é hora de um decreto para desfazer todo esse mal, correto? Deve ser verbal, escrito, abrangido todas as áreas frágeis aonde se observa isso. Então, tudo aquilo que foi feito, você vai desfazer.
decretos que anulem decretos de feiticeiras, de bruxas, de conjuradoras, maldições verbais contra você, contra pessoas que pediram ajuda e você não pôde ajudar, a pessoa te amaldiçoou, contra intercessoras, ministério de intercessão, tem pessoa que tem ódio, né, vai usado pelo diabo mesmo para isso. Podemos substituir decretos fora de contexto bíblico, elaborados por autoridades governamentais, especialmente de setores políticos que defendem uma ideologia que ataca os ensinos de Jesus na esfera da família, do sexo, da igreja, da cidade, da nação. Você pode decretar contra. Eu desfaço esse decreto assim, em nome de Jesus Cristo, e daí você decreta o contrário. Não será maldito, mas será uma bênção. Deus vai transformar essa maldição em bênção. Não será, o casamento não vai acabar, mas vão ficar juntos até que a morte os separe, até que Deus os separe. Não vão viver em desarmonia, vão viver felizes. Deus vai abençoá-los, vão frutificar, vão prosperar. Você reverte. Decreto de salvação. Esse tipo de decreto visa gerar e provocar a atuação favorável do Senhor sobre a vida da pessoa, da família, ou pronunciar decretos de salvação do Senhor sobre circunstâncias de risco, perigo ou ameaça. Um exemplo, um decreto profético, o melhor exemplo é aquele que, como eu já citei para vocês, do meu irmão lá, né? Do meu falecido irmão. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo, sobre a minha casa, minha família, minha vida, o nome do parente que seja, da pessoa que você está orando, a tua bênção, Salmo 3, versículo 8. Não, é o 4, né, que eu falo no final. Decretos de justiça. Trata-se de invocar a justiça do Senhor sobre a vida, a família, a cidade, a nação, aonde o padrão de injustiça social, jurídica instalado, beneficiando poucos e prejudicando muitos, especialmente beneficiando os injustos e prejudicando os justos. São causas, né, que pode ser aplicado, né, confrontando todo o mecanismo de corrupção e injustiça dos homens na terra, como, por exemplo, acontece, infelizmente, no nosso país. Proclamei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2, versículos 7 ao 12. Entenda bem, Deus nos criou com poderes espirituais. Aqui eu acredito que esses exemplos para hoje, eles estão bem práticos. Procurei colocá-los de uma forma bem prática e pessoal, né? Deus nos criou com poderes espirituais que, infelizmente, não foram deteriorados pela prática do pecado. E muitas vezes que, infelizmente, eles acabaram sendo dessa forma. Você perdeu a noção. E, infelizmente, isso tem acontecido. Deus não nos criou para sermos dominados por sentimentos e situações, mas para dominá-los. Tem pessoas que se perdem, fica nervosa fácil. Não foi isso que Deus chamou. Fica com raiva, indignado, magoado. Tem pessoas que se magoam facilmente. Não. A gente tem, aliás, por que nós estamos falando de decreto? Hoje você vê, o cristão, ele não aprende isso. O que o cristão vai fazer? O cristão vai jogar na Mega Sena, vai jogar, não sei, no joguinho, vai gastar dinheiro, perde dinheiro. Por quê? Porque a ignorância da palavra. Nós podemos e devemos buscar para nós as coisas como Deus nos dá. A gente não precisa fazer as coisas do mundo. Nenhum servo de Deus verdadeiramente precisou disso. Nunca. Então nós temos que aprender a desfrutar das promessas de Deus, mas como não conhece, vai procurar aquilo que o diabo está dando por aí, né? Através de Cristo, nós tivemos nossa essência espiritual resgatada e um livre acesso aos dons que Deus tem para nós. Em Cristo, espiritualmente, nós somos restituídos. Mateus 18, que é o texto dessa abertura, Jesus nos ensinou um princípio espiritual muito importante, e que, infelizmente, ele é pouco praticado, que é a lei da concordância. Vocês podem, em família, pode juntar em 2, 3 também, 2, 3 pessoas, melhor ainda, para decretar a mesma coisa. Precisamos ter consciência do poder da palavra. Foi por meio dela que Deus nos deu ordem ao caos, e todas as coisas foram criadas. Precisamos usar esse poder com sabedoria, sempre priorizando o bem. E aquele texto básico, né, que foi o tema das terceira e a quarta mensagem, a segunda e a terceira mensagem, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza, come do seu fruto, Provérbios 18, 21, muito mais no decreto, né? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Precisamos aprender a estabelecer decretos espirituais, tendo consciência de que Satanás precisa de concordância humana para promover a obra destruidora. O apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 11, 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Por ser um espírito, Satanás não pode interferir diretamente no plano material. Diferente de Deus, ele não tem pleno poder. Para colocar em prática seus planos destruidores, ele precisa do ser humano, ele precisa do homem. Precisamos tomar cuidado para não entrarmos em concordância com os decretos de Satanás. E por isso falamos muitas vezes palavras que ajudam a ele a manifestar o mal nas nossas vidas, na vida das pessoas que amamos, porque falamos coisas erradas fora da palavra. Não podemos ignorar o que é feito no oculto das trevas. Efésios 5, 11 e 12, Paulo escreve, o grande apóstolo do Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, e não só é vergonha, mas transforma o mal, faz com que o mal nasça. Ao longo da palavra de Deus, vemos exemplos de reis que, induzidos por Satanás, fizeram decretos malignos para ferir o povo de Deus e tirá-los do seu plano original. O Roboão decretou divisão, 1 Reis 12, 16, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Roboão foi induzido ao erro por Satanás e decretou com suas palavras a divisão do reino, enfraquecendo Israel. A divisão é do diabo, enfraquece a igreja. O que aconteceu? Israel foi dividido, foi para o cativeiro e acabou as 12 tribos. Não se tem notícia. Hoje Deus começa a restaurar, tem acho que 2 ou 3. Isso, para a grande tribulação precisa serem restauradas, mas esse é o problema. Cristo estabeleceu um decreto de união. João 17, 21, ele diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O terceiro, o ímpio rei Acabe, ímpio demais, né? Mandado, né, pela Jezabel, a famosa rainha maligna, que decretou o paganismo e a prostituição espiritual e moral do povo de Deus. Em 1 Reis 16, 30 a 33, diz, fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O Acaz, ele foi muito bom em ser ruim, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, e aí a coisa desandou por total. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, levantou um altar a Baal, e na casa de Baal que edificara em Samaria, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Quer dizer, esse foi maligno mesmo, foi o top dos malignos. O decreto de Acabe anulou valores espirituais, abrindo caminhos para que Satanás dominasse, com perversão e prostituição, ao povo de Israel, através da adoração do principado Baal. Não permita que a idolatria reine na sua casa. E em 2 Coríntios 6,14, o apóstolo escreve, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E depois ele fala da comunhão de Cristo com Belial, que é outro principado. Quinto, o rei Saul que decretou a rebelião espiritual. Em 1 Samuel 15, 26, nós lemos, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Com suas atitudes e palavras, Saul decretou no mundo espiritual uma grande rebelião contra quem ungiu, o profeta Samuel. E aí, 1 Samuel 15, 23, está escrito, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É um mal que não teve volta. As consequências foram o seu suicídio na própria espada e a destruição de sua dinastia. Na Bíblia também temos exemplos de reis que honraram a Deus com suas palavras e atitudes e estabeleceram decretos de bênção e salvação para o povo. Um deles é o rei Josafá. Em seu reinado ele decretou a limpeza espiritual. Em 2 Crônicas 19, 3 está escrito, boas coisas, contudo, se acharem em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus, além de promover uma limpeza espiritual, retirando todas as imagens dos ídolos e deuses, ensinou o povo a caminhar novamente com Deus. Então ele estabelece algo novo, e isso você faz quando você ensina a sua família, o seu filho, a andar nos caminhos de Deus, você está fazendo os decretos. 2 Crônicas 17, 3 e 4 diz, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins, né? Os Baás, né? Antes,
procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Aquelas atitudes abriram portas para um tempo de crescimento, de paz e prosperidade na vida do povo de Israel. E quanto mais nós andamos nos caminhos de Deus, mais as portas se abrem para nós. 2 Crônicas 17, 5 e 6 diz: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. O rei Josafá decretou a palavra de Deus. Ele decretou que a palavra de Deus fosse difundida entre o povo. Através da conscientização espiritual pelo ensino, eles voltaram a servir o Senhor. A importância de ter um rei, um presidente assim, não é? 2 Crônicas 17, 9 está escrito: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. O poder da palavra nos faz germinar as sementes de Deus. Somos a boa terra, que produz a 30, 60 e 100 por 1. Ele decretou que o poder profético seria o caminho de vitórias para o povo hebreu. E por isso está um dos textos belos de 2 Crônicas, que é o 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Josafá reconectou o povo com os profetas verdadeiros, e assim estabeleceu um tempo de proteção e de paz. Deus os livrou da destruição e de decretos demoníacos. Josafá era um rei temente ao Senhor, e não fazia nada sem antes consultá-lo. Ele também aconselhava outros reis a fazerem o mesmo. 2 Crônicas 18:4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Consulta primeiro, faz as coisas pela palavra do Senhor. Debaixo de decretos espirituais, Josafá teve grandes livramentos. Segundo Reis 3, 11 e 12. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos ao rei de Judá, de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Pelo poder da palavra profética, Josafá encontrou o Vale da Bênção, o famoso Vale da Bênção de Beracá. Em vez de saírem da guerra destruídos, saíram cheios de despojos, saíram vitoriosos. 2 Crônicas 20, 14, 15 e 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Batanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, os decretos de Josafá transformaram um rei diferenciado por meio da concordância com os profetas de Deus. O povo também foi abençoado. Jesus ensinou de maneira profunda aos apóstolos a importância da concordância para interagirmos no mundo espiritual e assim conseguir reverter muitas situações. Então é muito importante a concordância. Após uma experiência poderosa nos cenáculos, onde eles perseveraram unanimemente em oração, eles foram enviados para espalhar essa unção e destruir todos os decretos de Satanás, pregando o evangelho do reino de o reino de Deus, que chegou até nós. E mais um pouco sobre como fazer decretos de fé fica para amanhã, para a gente encerrar essa parte. Vamos fazer nesse momento a oração, apresentar cada um dos nomes dos intercessores. Espero que vocês já tenham despertado para a importância dos decretos, já estejam orando a Deus as áreas que vão precisar de decretos: saúde, filhos, marido, esposa, enfim, trabalho, finanças. Pegue aí os seus pedidos e vamos apresentar ao Senhor. Pai Celestial, eu oro em nome de Jesus Cristo, pedindo a sua misericórdia, a sua bondade. E agora, pela graça do Pai e do Filho, eu apresento no teu altar Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Laura de Paula Pereira, Ana Lívia da Silva Antônio, Ana Paula Neves Antônio, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Paula,
Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Fabrício Galon, Fernanda Coutinho, Emily Maiara Delfino da Silva, Ilza Toniza, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Leonilda dos Reis Vitor, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leila Brunner, Luciane Carvalho, Lucilene da Silva Rocha, Magali Rondina de Lourenço, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Mauro Ângelo Andriotti, Renata Placidelli Araújo, Sofia Emanuele Oliveira de Souza, Suzana da Silva Antônio e Winnie Ferreira da Silva. E, falando em decreto, vamos decretar 7 decretos sobre a tua vida e sobre a tua família. Primeiro, que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor e bênção. A promessa dos provérbios 10:6 e 15:6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Agora você pode declarar com fé. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta a Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Na promessa dos Salmos 118:15 e Salmo 91:10. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes. Na promessa do Salmo 119:41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na sua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas, dos teus jejuns, em especial o jejum de Daniel também, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar da tua família, na promessa de Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, de opressão e de vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Nas promessas de 3 João 1:2 e 1 João 5:18. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac. Romanos 4:16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa aqui, e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nós darmos a bênção final, eu vou aí dar o alô para todos aí, né, que estiveram presentes na live de hoje. A Catarina Augusta, a Maria Rita e o Aures, a Cláudia Aparecida e a Ana Laura, o Geuciano Pereira, a Claudineia Paula, a Daniele Arantes, o João e a Daniele Buzolim, a Liliane Leite, a Leonilda Vitor, o Mauro Andriotti, a Diana Ferreira, a Renata Placidelli e o pastor Abraão, a Lucier Vitor, o Fabrício Galon, a Ilza Toniza, pastora, a Bruna Toniza, o Fernando Alves, a Lucier Vitor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos para a bênção final. Amanhã a gente conclui esta poderosa mensagem. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Eu recebo.
Que você tenha uma noite abençoada, maravilhosa, sono abençoado, que o Senhor esteja falando com você em sonhos, dando palavras poderosas sobre a sua vida. Na promessa do Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E assim, nós encerramos mais essa transmissão. Amanhã, com a graça do Senhor Jesus Cristo, aguarde todos aqui para o nosso penúltimo dia do jejum de Daniel. Então, nós estamos, de fato, na reta final, né? Amanhã, com a graça do Senhor Jesus Cristo. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Senhor de vocês, que eu encerro essa transmissão e agradeço vocês aí a paciência, que hoje a mensagem foi um pouco mais longa. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.